Então, nós estamos aqui com a Letícia Chaves de Serra. Temos a alegria de contar com a presença dela. Ela tem a primeira graduação em administração pela UERJ, com especialização em gestão de projetos, tendo atuado em grandes empresas por 16 anos. Em 2020, fez transição de carreira para a educação, concluindo graduação em pedagogia e a formação em pedagogia Waldorf pelo Instituto Impulso, de São Paulo, e pelo Instituto Rita Beckmann, do Paraná. Ela é estudiosa da antroposofia e da pedagogia Waldorf há mais de 12 anos. Há 10 anos atua na área da educação, sendo cofundadora do Jardim Waldorf Ciranda, em 2018, onde atuou como professora e atualmente é diretora. Realiza palestras e orientação pedagógica para escolas, buscando ampliar o olhar para a infância integral. Muito obrigada, Letícia, por estar aqui. Boa tarde ainda, né? Quase no finalzinho do dia. Queria agradecer a presença de quem está aqui ainda, agradecer quem está online com a gente, e principalmente a professora Tânia e a professora Fernanda, que me permitiram estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho da minha experiência e dos estudos que eu vou trazer aqui. Eu estou envolvida com a... Pode fechar na primeira. Eu estou envolvida aqui na UFR desde o início desse ano, participando de matérias com a professora Tânia. E nesse módulo, nesse semestre, eu tive uma discussão da universidade, e lendo os artigos e pesquisando, né, me aprofundando nesse tema, que era novo para mim. Todos os artigos, todas as propostas traziam porque tem que ter um ambiente que promova a criatividade, um ambiente que seja favorável à criatividade. E ficava aquela pergunta na minha cabeça, mas que ambiente é esse, né? Que lugar é esse que vai favorecer, de fato, a criatividade? E foi isso que mobilizou essa minha pesquisa, essa questão, porque os artigos eles não traziam profundidade no que diz respeito a essa caracterização desse ambiente, né? Então, nos que eu tive acesso. E aí surgiu essa curiosidade de buscar o que é isso, né? Então, vamos lá. Pensando nessa questão do ambiente escolar e olhando para essa questão física, vamos dizer assim, nesse ambiente físico, a gente percebe que a literatura hoje ela reconhece que o ambiente físico ele tem um papel estruturante na educação. E foi a partir disso que eu fui olhar para isso também nas escolas, não só as escolas alternativas, que é onde eu atuo, mas também nesse lugar das escolas tradicionais. E quando a gente olha nesses artigos, e olhando também para o que a gente vê de materialidade nas escolas, a gente vê que muito ainda está voltado para o viés do adulto. Né? Quem define o espaço é o adulto, mas será que esse adulto está olhando de fato para o que essa criança precisa? Será que esse adulto está entendendo de fato quem é essa criança e qual é a necessidade dela? Olhando para a criança para a infância, né? 0 a 7 anos, 0 a 6 anos. Então, a gente vê que existe uma carência desse entendimento profundo sobre as necessidades da infância e também sobre essa questão desse ambiente, né, desse ambiente físico que muitas vezes é subestimado como algo realmente importante no papel do desenvolvimento da criatividade, principalmente. E, a partir disso, a gente vê que existem, inclusive, uma necessidade de ampliação desses estudos. O Campos Carvalho ele tem um amplo estudo com relação a esses espaços escolares, essa parte estrutural física mesmo, e ele traz, né, que as características do espaço físico escolar são negligenciadas, não só em pesquisas científicas, como eu comentei, né, que a gente lê muito, mas não traz nada de material com relação ao espaço físico, mas também no planejamento dos ambientes que a gente tem hoje nas escolas. E a arquitetura da escola, ela não é apenas um espaço, ela é realmente estruturante para o desenvolvimento da criança. Então, isso é importante a gente estar atento, né? E aí eu vou trabalhar esses conceitos ligados à parte do ambiente, com base no Steiner, na antroposofia, e também com base em Vygotsky, e é um pouco do que eu vou trazer agora para vocês como uma fundamentação. Como objetivo do projeto, dessa pesquisa, né, desse estudo, foi identificar a influência do ambiente físico escolar na promoção da criatividade durante a primeira infância, descrevendo as características espaciais que mais contribuem para esse processo. Então, o que de fato dentro de um ambiente
olhando para esse viés do ambiente físico, vai promover ou vai contribuir para que a criatividade se desenvolva nessa criança, né, para essa criança. E a gente recorre a 4 aspectos que eu trouxe aqui para fundamentar isso, né? Porque a gente vê, se o ambiente físico escolar ele é norteado por um viés do adulto, está faltando uma fundamentação de quem é essa criança. Né? Então, primeiro a gente precisa olhar quem é esse ser humano na infância, que características ele tem, aqui vai ser uma pinceladinha. Que ambiente físico é esse? Como que a gente qualifica e caracteriza esse ambiente físico? Esses limites, né, entre o que é e o que não é. Essa influência do ambiente físico, e aqui eu trago um ponto da autoeducação, baseado em Vygotsky e Steiner, e também o desenvolvimento da criatividade, do ponto de vista de Vygotsky. Quando a gente olha para a infância, tem um aspecto que está cada vez mais sendo reforçado no meio acadêmico e também no meio da ciência, por conta do próprio desenvolvimento da neurociência, de que os primeiros 7 anos de vida de uma criança, de um ser humano, eles são fundamentais, e essa é a palavra, fundamentais para todo o resto da vida desse ser humano. Então, o que acontece nesses primeiros 7 anos determina o nosso futuro, né, como adultos. Então, a gente precisa olhar, de fato, para esse ser nessa idade e entender como que a gente vai propiciar um ambiente onde esse ser possa se nutrir e se desenvolver de uma forma adequada. E também algo que é importante quando a gente olha para essa criança, e isso é observável, a gente nem precisaria de teorias profundas para escrever isso, que a criança aprende por imitação. Né? A gente vê aqueles videozinhos engraçados no TikTok, no Instagram, da criança vibrando igual o pai quando está assistindo os jogos de futebol, carregando a bolsa da mãe, usando sapatos, né? E a criança aprende por imitação. Então, esse é o veículo de aprendizado dela, né? Se é por imitação, o que a gente tem que apresentar para essa criança? É como o professor falando, ensinando, uma criança de 5, 6 anos, né? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. E entender como que é que eu ensino por imitação, a partir da imitação. E uma questão que vem aí a partir do Steiner, que é esse olhar do ser humano como trimembrado, né? Que nós temos 3 capacidades fundamentais, que é o pensar, o sentir e o agir, né? O fazer. E que essas 3 capacidades elas são desenvolvidas ao longo dos nossos 21 anos. Então, a gente tem 21 anos, não é isso? A gente não atinge a maturidade lá com 18, 21, 24, o nosso cérebro está pronto. Também neurociência trazendo informação para a gente aí. E ao longo dos primeiros 7, a gente tem algo que é potência de desenvolvimento, que é o fazer, que é o agir, que é o movimento, né? Se a gente observar, uma criança, ela está em movimento. Ela está aprendendo a se movimentar. Ela anda primeiro, né? Ela primeiro começa a andar, depois ela começa a mover esse órgão aqui da fala, e depois ela começa a mover esse órgão aqui da cabeça para pensar. Mas esse pensar ainda dentro desse âmbito de 7 anos, né? Mas, em geral, nos primeiros 7 anos, o principal desenvolvimento da criança é motor. É o desenvolvimento dessa ação, desse fazer, desse controle, desse domínio do corpo. Então, é como se a criança estivesse se apropriando desse corpo aos poucos. Não é isso que a gente observa? A gente observa aos pouquinhos, ela vai conquistando cada vez mais maturidade nesse controle do corpo. O que mais que eu falei aqui? E uma coisa importante também que serve depois de referência para a gente olhar o ambiente é a constituição física. Física, a gente amplia esse física para o invisível também, né? A gente olha o ser humano, a gente vê um corpo físico, matéria, né? Constituição material. Aqui vocês estão vendo que é um corpo, mas esse corpo está vivo. Logo, então, tem algo em mim que faz com que esse corpo funcione, né? Eu posso só funcionar. A gente que vive em estado vegetativo está lá funcionando, mas não está se expressando. Então, tem uma outra camada, que é essa camada anímica, que é o meu corpo anímico, que é onde eu me relaciono, onde eu interajo, eu crio relações, eu me comunico, eu atuo. E tem esse outro lugar, que é esse quarto corpo, vamos dizer assim, que é essa minha individualidade que me faz ser diferente do outro. Então, vou passar aqui, senão vou me estender muito, eu adoro falar. E aí a gente traz essa referência da quadrimembração do ser humano para o ambiente físico, e a gente passa a olhar esse ambiente físico também em 4 camadas. Então, eu tenho uma camada que é física, material, né? Quadro, cadeira, piso.
Assim como eu tenho um ambiente que eu chamei aqui de vital etérico, que são os processos. Então, vou dar um exemplo dessa sala, né? A gente entra aqui, a gente vê a materialidade da sala. Mas a gente, inconscientemente, a gente entra e sabe como ela funciona. Né? Tem um caminho para entrar, tem fluxo, tem um lugar para sentar, tem um lugar para quem vai apresentar. Ninguém precisa me explicar isso. Tem um processo natural, configurado a partir da matéria neste espaço. Assim como ele também tem um ambiente anímico. Tem as pessoas que estão assistindo, tem as pessoas que estão falando. Isso é um acordo de relação, né? Tem quem está aqui tem um papel, quem está aqui tem outro. E a gente se relaciona nesse lugar físico desta maneira, né? E assim como tem esse ambiente que a gente chama aqui de espiritual, mas que seria essa identidade. Nós estamos numa universidade, nós estamos num lugar que tem, né, uma característica que permeia tudo isso, né? Como identidade. Então, foi a partir disso que eu fui criar esse trabalho, mas aqui focado só nesse pedacinho, né? No que é, de fato, essa materialidade do espaço físico. E é muito lindo, porque é super amplo e a gente poderia ampliar esse estudo aqui em muitos anos. Eu tenho aqui a justificativa, isso está justificado dentro de vários autores, né? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Tem o Scolano, tem o próprio Vygotsky, que ele fala sobre isso, tem um artigo do Mazzotti e do Trindade também, do Rubino ali. Então, tem bastante coisa. Bom, e a influência do ambiente. Então, a gente reconhece o ambiente como influenciador, e esse ambiente, também a gente precisa olhar para essa criança. Essa criança, ela é permeada pelo ambiente. Então, ela é sensível ao ambiente. Se a gente liberar uma criança aqui dentro, vocês acham que ela vai fazer? Gente, vai ser maravilhoso, né? Ela vai fazer desse espaço um espaço incrível de brincar. Ela vai pular, vai pular, vai fazer o que ele faz. Vai ficar embaixo da cadeira, vai brincar com essa cadeira que mexe, que é maravilhosa. Eu vou ficar enlouquecidos com essa cadeira que mexe. Então, a criança, ela vai se mover no espaço e não precisa ninguém ensinar ela a fazer isso. E aí que entra essa questão da autoeducação, né? Ela tem potência interna de experimentar e aprender como funciona essa cadeira, né? O que acontece aqui em cima, o que acontece ali embaixo. Existe essa experiência do ambiente que favorece a autoeducação. Se tivesse um adulto aqui mediano, o que ele ia falar? Sai daí, menino, senta na cadeira, para de correr. Né? Por isso que eu não estou falando do adulto neste momento, a gente está olhando só o ambiente e essa interação dele com a criança. Né? E o brincar, né, como uma atividade guia. Deixa eu seguir. Eu tenho 5 minutos a mais, é isso? Bom, então as perguntas da pesquisa foram essas. Se há influência do ambiente e quais as características do ambiente. Foi uma pesquisa baseada numa revisão integrativa, então foram seguidos todos aqueles passos ali. Feita as perguntas, eu fiz a análise do FICOD com as definições do público e palavras de pesquisa. Vou passar rápido aqui, tá? As bases de dados, quais os artigos foram selecionados, quais foram excluídos, qual a qualis, tabelinha, tudo lindo. E aqui os critérios de seleção, então, o que serviu para selecionar os artigos foi a relação, primeiro, entre aprendizado e ambiente físico. Então, tem muitos artigos que falam que o ambiente físico contribui para o aprendizado, mas tem alguns que falam do ambiente e criatividade. Então, são as duas coisas. E alguns que falavam do ambiente físico escolar em si, né? Então, essas características do ambiente escolar. E aí, a partir das duas perguntas, foi feita a matriz de síntese. Na primeira pergunta, as afirmativas corroboram com essa influência do ambiente no desenvolvimento da criatividade, não só no desenvolvimento geral. E como as características, eu dividi a análise em quatro âmbitos. Depois eu vou entrar neles. Então, aqui, sim, o ambiente influencia na criatividade, desde que ele tenha características que favoreçam a criatividade. Né? Então, tem uma questão dessa visão multidisciplinar entre pedagogia e arquitetura, psicologia ambiental, psicologia do desenvolvimento. Há um ambiente como parte constitutivo da prática pedagógica. Então, não adianta botar uma sala, vamos botar brinquedos para as crianças, cadeiras pequenininhas e tal, mas se isso não permeia a prática pedagógica, não faz sentido nenhum. Né? É simplesmente um ambiente vazio. E espaços físicos adequados, que permitam esse brincar não estrutural. Então, esse é um ponto importante também que aparece. Quando a gente fala das características, existem características fundamentais quando a gente fala de espaço físico. Então, acústica,
temperatura, iluminação, a parte de estética, né? Se é um ambiente bonito, se não é exageradamente poluído, né? Porque às vezes a gente entra numa sala de aula, não tem uma parede branca, né? Meu Deus, a criança nem respira. E, por outro lado, as áreas verdes começam a aparecer também bem forte, essa importância de terem áreas verdes dentro do ambiente escolar. Características e configurações dos espaços flexíveis, adaptáveis, com possibilidade de movimento não estruturado, contato com a natureza e possibilidade de experimentação e elaboração. Isso apareceu nas apresentações anteriores. E quando a gente fala de ambientes flexíveis, a gente tentar demonstrar, a gente está falando de essa mesa é mesa, mas ela pode ser usada para uma casinha. Né? Eu posso tirar essa mesa daqui e deixar esse espaço livre para a criança brincar sem aquela mesa. Então, ambientes em que eu possa usar o mobiliário e não só dentro da aula, escola de sala, de maneiras diferentes. Né? Me avisa da hora, que como começou um pouquinho mais tarde, eu acabei perdendo. Características dos materiais e brinquedos oferecidos que compõem o ambiente. Então, aparece muito a questão de materiais não estruturados. A gente acha, às vezes, que a criança tem que ter aquele monte de brinquedos montar, quebra-cabeça, e um monte de coisas. Na verdade, o que, de fato, desenvolve a criatividade é o contrário. É aquele material sem forma. Né? Melhor dar uma massinha, que a criança vai fazer o que quiser, do que dar um carrinho de bombeiro com escada mais giro, e apitos, e vermelho, e etc. Né? Ali a criança não consegue imaginar nada, está pronto. Agora, quando ela pega um toco de madeira, quando ela pega materiais da natureza, ela vai ter que exercitar a massa cerebral dela para criar algo onde não tem nada. Né? Então, materiais não estruturados, eles de fato vão contribuir para isso. A qualidade do mobiliário e brinquedos adequados à idade. Então, para você ter brinquedos adequados à idade, você tem que conhecer quem é essa criança. Né? O que essa criança precisa, o que ela, de fato, vai interagir, que vai fazer diferença para ela. E um último aspecto, que para mim foi o mais interessante de todos, que são as características gerais das escolas quanto ao ambiente físico e vários estudos que trouxeram comparações entre escolas tradicionais e escolas alternativas. Então, um ponto que foi colocado lá no início, quando o ambiente físico ele permeia a pedagogia, a prática pedagógica, ele tem mais força para atuar no desenvolvimento da criatividade. Então, vários estudos que comprovam que escolas com metodologias alternativas contribuem para o maior desenvolvimento da criatividade. Então, análise de pensamento divergente, de pensamento convergente e outras várias formas de avaliação. E aí, quando fala de escolas alternativas, eles trazem nessas pesquisas Montessori, Reggio Emilia, Frenet, Waldorf e escolas de floresta. Bom, e aí depois disso surgiu o artigo, então a gente tem essa necessidade de entender melhor que ambientes estamos oferecendo para as crianças e se de fato eles estão contribuindo para o desenvolvimento da criatividade. E quando a gente fala de ambiente, parece uma coisa muito simples, mas não é tão simples, né? É realmente um lugar onde o educador que está ali fazendo essa mediação, ele precisa se colocar no olhar da criança e do que a criança precisa. Né, e que permita. Ali também, na caracterização do espaço, ele falava de espaços amplos e sem mobiliário. Às vezes a gente quer botar aquele brinquedo enorme com escorrega, túnel, balanço, um monte de parafernália, e às vezes a criança não tem nada daquilo, tem um morrinho, uma caixa de areia, e, sei lá, 3 pazinhas, ela vai brincar muito mais do que com aquele brinquedo todo estruturado. Né? E aí, como resultado, a gente entende que o ambiente ele tem, de fato, uma importância muito grande para o desenvolvimento da criatividade e cabe esse aprofundamento naquelas camadas. Né? Então, a gente fala de um ambiente físico, o que é esse ambiente de movimentação, o que é esse ambiente de relação e o que é essa identidade permeando esse espaço. Então, é algo que fica para frente como uma demanda e que a gente olhe, de fato, eu acho que, como educadores que nós somos, para quem é esse ser que está na nossa frente? Acho que isso foi falado muito também pelas colegas aqui, o que essa criança está me pedindo. E o que ela está pedindo é movimento, para começar. Né? Não adianta querer que uma criança de 0, de 2, né, que vai para a escola ali com 1,5, a 6 anos, fique sentada numa cadeira por 4 horas. Isso não vai acontecer. Então, como a gente está propiciando um ambiente onde ela possa exercitar o que é a atividade dela, guia dela, pelo Leon Pérez também,
assim fala? Não, eu estava pensando numa E- coisa enquanto você falava. E o quanto que ela está focada na atividade guia dela, que é o brincar. Né? E eu vou comentar uma coisa, não sei se a Tânia vai pegar, mas tem uma pesquisa que fala, que estuda, dentro desses artigos que eu li, da criatividade motora no kindergarten, né? No jardim de infância, que fala que ele avalia, o meu foco aqui é o meio físico, mas ele também avalia o papel do professor. E ele deixa muito claro que quanto mais o professor interfere, menos criatividade a criança desenvolve. Então, a questão do brincar livre, a questão desse desenvolvimento de um ambiente propício para que a criança se desenvolva, e esse adulto como aquele que está ali, proporcionando um ambiente para que ela se desenvolva por si, né? Que é a linha do autoeducação que o próprio Vygotsky traz, e que permeia a pedagogia Waldorf também do Stein. Eu queria fazer um exemplo para encerrar, que para mim, pensando em todo esse trabalho, que quando eu trabalhava como professora no jardim, a gente tem o balanço. O balanço é um brinquedo que para a criança é incrível, e a gente tem uma prática de não ensinar a criança a se balançar. A gente não ensina. Balançar lá, e elas que se viram para aprender a se balançar. E é lindo de ver como que elas fazem esse caminho, lá de quando tem 1 aninho até os 6 anos que elas estão saindo da escola, elas começam se balançando de barriguinha, é o jeito que elas conseguem subir no balanço. Elas se botam ali, começam a aprender o movimento, daqui a pouco elas já têm força de subir sozinhas, conseguem sentar, mas não conseguem balançar. Aí fica brava que não consegue balançar. Aí daqui a pouco ela já percebe, vendo o outro, que é só mexer a perninha e o corpo, daqui a pouco ela começa a balançar. E quando ela adquire aquele movimento, ela começa a balançar sozinha em pé. Aí daqui a pouco ela balança de um pé, daqui a pouco ela balança de outro pé, daqui a pouco ela se pendura e balança sem pé. Daqui a pouco ela está querendo a cambalhota, ela salta do balanço. Então, tudo coisas que ela desenvolve por si, a partir de um ambiente que é oferecido. O educador está ali do lado, olhando, né? Lógico, não vai deixar que coisas aconteçam que não sejam adequadas, mas que permite esse desenvolvimento e essa criatividade, que nesse momento da infância a gente pode chamar de criatividade motora, né? Então, quanto que essa criança não ativou caminhos diferentes no cérebro dela, né? Para criativos no uso de um único brinquedo, né, que é estruturado até de certa forma, mas que ela por si mesma encontrou. Aí a gente vai, e aí eu convido vocês a observarem as crianças no parquinho, como que elas brincam no balanço, né? Elas chegam a fazer esse movimento. Normalmente tem a mãe empurrando, o pai empurrando, desce daí, menino, não sobe, escorrega pelo lado contrário, porque não pode. Então, a gente acaba realmente limitando o desenvolvimento da criatividade das crianças, primeiro, com preocupação, sem confiar nesse poder de autoeducação que a criança tem. Então, é isso. Obrigada.